Estudo Central, estudo dirigido da Palavra de Deus que chega até você através do nosso canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Seja muito bem-vindo para o nosso estudo central. Quando você ouve falar de uma prostituta na Bíblia, em quem você pensa? Pois é, normalmente pensamos naquela que esteve com Jesus, na época de Jesus. Mas lá no livro de Josué, tem uma pessoa muito importante chamada Raabe, que era assim, prostituta, mas que foi transformada pelo poder, pelo agir de Deus na vida dela. E ela, inclusive, foi protagonista de uma história maravilhosa que a gente vai estudar hoje na nossa lição. Então fica com a gente até o final. Eu quero agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente no canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para mais um estudo central, um estudo dirigido da Palavra de Deus. E a gente quer abrir a Palavra de Deus daqui a pouquinho, porque a gente sabe, como eu sempre digo, que onde a Palavra de Deus é aberta, chega a bênção até você, chega a bênção até nós. E antes, você já sabe, antes de a gente entrar no conteúdo da lição, gostaria de mandar alguns abraços especiais para aqueles amigos que nos acompanham, e eu fico muito feliz de saber que tem pessoas de outros países que nos acompanham aqui e deixam seus comentários. Mas nesse momento gostaria de lembrar aqui do José Carlos Oliveira, de São Sebastião, São Paulo, a Maria das Neves, de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, o Jean Carlos de Almeida, de João Pessoa, na Paraíba, a Cleomil de França, de Belém, no Pará. Olha só, dessa vez não tem ninguém aqui de perto de Sorocaba não, hein? E o Adinel dos Santos, de São Tomé e Príncipe. Olha só, eu, como eu disse, fico muito feliz de saber que o nosso conteúdo, a Palavra de Deus, não é o nosso conteúdo, mas a Palavra de Deus está chegando até você. E antes ainda de a gente iniciar o estudo da lição, você já sabe que o nosso guia de estudos é a lição da Escola Sabatina. E se você não tem ainda esse guia de estudos, está aqui uma grande oportunidade para você. Amanhã, dia 5 de outubro, nós temos aí o Projeto Maná. A partir das 8 da manhã, das 8 às 20, no site da CPB, você vai ter a oportunidade de fazer a sua assinatura da lição e receber aí na sua casa uma lição. Não precisa ser com letra grande como a minha, né? Eu uso por conta do óculos, né? Para facilitar a leitura. Mas você vai receber aí na sua casa a lição, vai poder acompanhar o estudo central, vai poder anotar na sua lição, né, aquilo que você vai estudar, os versos da Bíblia, tá bom? Então tem um QR Code aqui na tela, tá bom? Depois que acabar o estudo central, você vai lá na CPB, faz a sua assinatura, mas você já sabe, se você não quiser fazer a assinatura, a gente vai deixar o link aqui do PDF da lição, você pode baixar, você pode também imprimir, se quiser escrever nele, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Hoje eu estou muito bem acompanhado, como sempre, e eu tenho a alegria de receber o pastor que foi pastor aqui com a gente, foi pastor auxiliar até poucos dias aqui atrás, né? Pastor Cleiton, seja muito bem-vindo, pastor Cleiton, obrigado por estar com a gente, viu? Alex, é uma alegria poder estar aqui com vocês também, estar aqui junto com o pastor Fernando, que vai se apresentar também, e mais uma vez poder estar aqui junto contigo, que está aí nos acompanhando aí de casa também, mais um estudo central. Amém, pastor, amém. E como o pastor Cleiton já deu o spoiler aqui, temos pastor Fernando Iglesias, que alegria, já faz tempo, hein, pastor, que eu queria gravar com você, e hoje a gente está tendo essa oportunidade. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Oi, Alex, obrigado, prazer estar aqui com você, viu? Demorou, mas chegou, né? Muito bom, que seja a primeira de muitas. E vou estar aqui com você também, acompanha a gente aqui, que bom que você está aqui. Legal, legal. Eu vou pedir para o pastor Cleiton fazer uma oração para a gente iniciar então o estudo de hoje. Vamos orar? Querido Deus, amoroso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido com a tua graça e a tua misericórdia estendida a nós. Amém. Nós estaremos estudando aqui, recapitulando um pouquinho mais da tua palavra e entendendo um pouquinho mais do que é os teus planos para nós. Pessoas falhas, pecadores, mas que são alvos da tua graça e da tua misericórdia também. Que o Senhor esteja sendo o nosso guia, o nosso professor aqui também, que nós possamos ser dirigidos pelo teu Santo Espírito. Estas são as bênçãos que nós lhe pedimos nesse momento. Fazemos isso pelo nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, estamos na lição de número 2, está só começando o trimestre, você sabe que são 13 lições estudadas aqui no nosso guia de estudos. Nesse trimestre estamos falando ou vendo as histórias do livro de Josué.
bastante interessante, um personagem que eu particularmente gosto bastante. E o tema de hoje, já vou lançar aqui para os nossos participantes, para os nossos amigos que nos acompanham aqui, surpreendidos pela graça. Surpreendidos porque a surpresa normalmente é alguma coisa que a gente não espera, né? Então, o povo de Israel, no caso que a gente vai tratar aqui hoje, eles não esperavam, será a graça? Por que será que o tema, né, surpreendidos pela graça? Eu entendo, assim, trazendo o que a lição está trazendo para a gente na lição de sábado, no dia de sábado, a lição faz uma abordagem que é o seguinte: por que eu peço perdão para Deus e dali a pouco vou lá, cometo erro, eu corro e peço perdão para Deus de novo, e parece que a nossa vida de pecados é uma vida sem fim. Infelizmente, isso não serve de muleta, né? Não serve para a gente justificar o nosso pecado, mas enquanto a gente viver nesse mundo, nós, como Davi, fomos concebidos em pecado, e até Jesus voltar a gente vai viver em pecado, né? Mas a graça de Deus está disponível para nós. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito dessa segunda chance, que é o que a lição vai tratar um pouquinho também. Sabe, Alex, eu fico pensando na seguinte situação. Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo do século passado, ele dizia o seguinte: a graça, se ela não gera em mim uma mudança, ela se torna uma graça barata. E essa graça barata, ela se torna, como você bem disse, uma muleta para eu ficar me apoiando nela. Deus sempre me perdoa e eu continuo. É claro que existe o fator da misericórdia de Deus, isso é muito importante. Porque eu muitas vezes me deparei colecionando uma série de derrotas assim constantemente. Mas e aí eu comecei a refletir. E eu percebi que toda vez que eu colecionava uma derrota, é porque eu estava exercendo a minha vontade não santificada diante de Deus. E é isso que aconteceu com o povo de Israel. Então, eles colecionavam as suas derrotas porque eles se voltavam a fazer as suas próprias vontades, o seu bel prazer. Mas mesmo em meio a essas circunstâncias, Deus os alcançou. A graça de Deus, ela sempre abundou ali durante o período pelo qual o povo escolheu, muitas das vezes, até rejeitá-lo, né? E eu posso ver isso um paralelo com os nossos dias. Como nós temos lidado com a realidade da graça de Deus sobre nós. Eu exerço, às vezes, as minhas vontades, eu olho, eu caio. Mas o interessante é que quando eu caio, não existe outro lugar que não seja para cima para olhar. E quando eu olho para cima, eu vejo a graça de Deus estendida para mim. Isso é fantástico. Eu quero pegar o outro lado, né? Ele falou da graça barata. E eu acho que nós somos pegos constantemente não acreditando na graça e sendo surpreendidos. A gente acha que é o esforço, é a luta. A gente acha que é ser forte e corajoso, igual... Foi o chamado para ser forte, que era para ele ter força, para ele ter coragem e tal. E a gente vê que logo depois Deus vai dizer: depõe tuas armas aí que eu vou lutar, sou eu que vou lutar, né? Então, nós somos muito assim de não percebermos a graça, e nós temos uma resistência de entender a graça, né? Mas como? Porque a gente diz assim: de graça não existe nada, existe. De graça existe a graça, né? E é assim, Deus sempre nos surpreende, porque quando a gente acha que não tem saída, que não tem jeito, quando a gente acha que nós devemos fazer, diz assim: calma aí, peraí, sou eu que faço, você espera. Só abre o olho e vê, porque eu vou operar, eu vou lutar. Espera aí, canta, eu vou vencer a guerra. E é assim. Por isso que a graça sempre surpreende. Sabe, pastor, o senhor falou algo que é bem interessante. Eu fico pensando na seguinte situação. A graça não é algo que eu mereço, mas é algo que eu preciso. E quando eu reconheço que eu preciso dessa graça, e eu entendo que essa graça não depende somente de um fator humano, é claro que a nossa vitória não depende de Deus, porque no que depender de Deus nós já somos vencedores. Depende de uma disposição nossa de aceitação dessa graça. E foi o que aconteceu com Josué. O simples fator era a aceitação. Eu aceito o que Deus pode fazer, a despeito de quem eu sou, das minhas capacidades. Então Deus sempre mostrando que as vitórias e as conquistas, os milagres, tanto os menores como os maiores, vinham unicamente por meio dele, e não por meio da força humana ou do poderio bélico ou militar, talvez, que o povo pudesse ter, né? Uma coisa que eu achei interessante que a lição trouxe, alguns costumam dizer que a América, os Estados Unidos, é o país das oportunidades, né? Mas nós temos um Deus que é o Deus das oportunidades. É o Deus das segundas chances, né? O povo de Israel, ele teve a oportunidade de entrar lá em Canaã, mas os espias, 12 espias foram enviados, né? E voltaram assim
embora maravilhados com tudo que eles encontraram ali, mas a resposta deles foi, olha, tem gigantes ali, a gente não vai vencer, né? Faltou confiança no poder de Deus. E já nesse momento aqui, nessa segunda chance, né? Em Jericó, o povo passou novamente pelo Rio Jordão em terra seca. Eles foram até as muralhas, durante 7 dias circularam em volta da cidade, tocaram as trombetas, gritaram, né? Cantaram ali, e Deus trouxe a vitória para eles. Foi uma segunda chance que Deus deu para eles, né? E da mesma forma, né? Antes disso, eles tiveram que enviar os espias. Dessa vez, né, pastor? A gente estava comentando, não foram 12, né? Uhum. Foram apenas 2. Talvez para não ter tanta dissensão entre eles ali. Inclusive, tiveram um episódio, né, que eu gostaria que vocês abordassem, falando a respeito de Raabe também, né? Nesse episódio da segunda chance, Raabe foi fundamental para a vitória. Bom, então situando cronologicamente, então antes de passar o rio, eles chegam, acampam, ficam 3 dias. Durante esses 3 dias, Josué manda os espias, né? E eles vão para espiar a terra, como você falou, né? Eles vão, e lá é interessante como Deus ele sempre se manifesta através dos improváveis e das situações improváveis, né? Porque você pensando que aquele povo cananita ali era um povo totalmente apartado de Deus, um povo idólatra, um povo rude, um povo que sacrificava crianças e tudo mais. E ali no meio tinha uma prostituta que dentro daquela sociedade ela era a ralé, né? Era a base da pirâmide deles, uma prostituta, e os homens de Deus vão para lá e são acolhidos por ela, e eles encontram fé nessa mulher. Não foi por acaso, né? Deus não mandou esses 2 homens por acaso, eram esses 2, eles não foram até Raabe por acaso, porque Deus encontrou ali em Raabe uma pessoa que tinha fé, a quem ele iria salvar. E Raabe, ela demonstra que Deus teria tido piedade de toda aquela nação, de todo aquele povo, se eles tivessem um coração sincero como o de Raabe, né? Que era a mais improvável das improváveis, mas que Deus encontrou naquele lugar. E olha como é interessante o contexto da graça, que o pastor bem citou, de forma integral, totalitária. Por exemplo, a graça de Deus é para com o povo de Israel, o povo hebreu, que até então estava peregrinando no deserto, que já havia questionado o poder de Deus para dar a vitória sobre os cananitas, né? E agora eles vão novamente, Deus mais uma vez concede da sua graça a oportunidade deles adentrarem a terra agora prometida. Ele concede da sua graça para com os espias, para que os espias pudessem ser acolhidos dentro de um ambiente extremamente hostil. E por último, ele ainda concede a graça para Raabe, que era uma prostituta ali, que está, como o pastor bem pontuou. Então, a graça de Deus é para todos. Eu vejo que às vezes as pessoas ficam segregando, sabe? Colocam Deus dentro de uma caixinha, numa formatação, e falam assim, olha, isso aqui Deus pode fazer, isso aqui Deus não faz. Ou Deus atende determinado grupo religioso, outro determinado grupo ele não atende. Para essa pessoa Deus está disponível, para aquela outra não está. Justamente coloca Deus como se fosse mais um gênio da lâmpada do que alguém disposto a salvar a todos. E talvez você que está aí nos acompanhando, você deva ter se sentido assim, talvez tão distante da graça de Deus, mas eu estou aqui para te dizer que Deus pode te alcançar onde você está, dentro das suas condições, dentro da sua realidade. Se você estiver com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, Ele também pode te salvar. E a graça dele está estendida a você. E mais interessante, além disso tudo, é que fala das oportunidades, das segundas chances, e aí faz um paralelo com o Pedro, né? E Pedro também, ele recebeu dessa graça uma oportunidade. E dentro dessa oportunidade, lá em Gálatas capítulo 2, verso 9, ele vai dizer que Pedro se tornou uma das colunas da igreja, depois lá na frente, né? Uma dos alicerces principais da primeira igreja cristã ali. Então a gente vê como Deus ele pode nos conceder não só da sua graça, mas da oportunidade, através de nos salvar outras pessoas. Eu acredito que quando o ser humano entende a graça de Deus, quando o ser humano percebe a graça de Deus na vida dele, não tem como... Eu brinco, né? Eu brinco não, mas eu digo nos meus sermões, né? Quando Cristo passa pela nossa vida não é mais a mesma, né? Nossa vida, alguma transformação há, né? Desde que eu permita que ele trabalhe na minha vida. E
E não foi diferente com Raabe, não foi diferente com Pedro, não foi diferente com o povo de Israel ao longo de toda a jornada deles, né? E não é diferente com a gente hoje, né? A graça está disponível. Claro que eu tenho que fazer a minha parte, mas a minha parte é aceitar, né? Às vezes pode ser difícil, né? A gente tá falando aqui, nós estamos em meio a pastores, né? Eu nasci na igreja, num berço adventista, mas a gente pode estar falando com algumas pessoas que não tiveram essa experiência ainda, né? Estão buscando essa experiência com Deus. E o meu desejo sincero é que você encontre dessa graça que nós estamos falando hoje aqui, através da salvação em Cristo Jesus. Eu queria só comentar o que a gente estava falando aqui, porque às vezes a gente coloca a Raabe como, né, como eu mesmo coloquei lá na ralé e tal, mas nós mesmos nos colocamos como inatingíveis, né? O tempo todo eu me coloco como inatingível, não, mas porque existe o inimigo, ele tem um papel fundamental, né, em tentar provar para nós que nós não temos condições. Para todo mundo tem jeito, para você não tem jeito, é o que ele fala. Para todo mundo tem jeito, para você não. No seu caso não, porque olha o que você fez, olha de onde você veio, olha como é que foram os seus pais, olha você foi abusado quando era criança, você não tem condições, você nunca... E tem pessoas que aparecem na vida da gente, ao longo dela, fazendo esse papel do inimigo, rebaixando a gente. Às vezes é um parente próximo, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, né? Colocando a gente para baixo e dizendo assim, você não consegue. Esse é um papel do inimigo, né? A gente pode fazer isso também na vida das pessoas, mas Deus diz assim, não, qualquer um é acessível a mim, né? Como você colocou, né? E sabe uma coisa interessante? Eu penso que assim, a salvação ela é um milagre. Só que todo milagre, ele envolve uma parceria. Porque sem Deus a gente não consegue. Mas sem a gente Deus não quer. Deus não quer. Ele quer nos usar. Uma das coisas interessantes que eu vejo que existe também uma participação no contexto de Raabe. Algumas coisas ali, por exemplo, Josué capítulo 2, ele vai falar que Raabe creu no Deus verdadeiro. Então ela teve uma predisposição a crer. Talvez nós estejamos falando para alguém que esteja cético, né? O ceticismo também é um risco. O primeiro passo é crer. Agora, o fato dela crer fez com que a justiça fosse imputada sobre ela agora, por meio da fé que ela teve, que ela exerceu nesse Deus. Isso está lá em Hebreus 11. E quando a gente vai lá para Tiago, ela fala que a fé sem obras é morta. Então o que acontece? Esse crer dela não é um crer somente, eu creio que Deus existe, mas é um crer que levou a uma atitude. E qual é a atitude? De viver aquilo que Deus estava disposto a colocar na vida dela. Então, os espias falaram assim, olha, você precisa tomar uma atitude, é isso que você quer? Então, coloca ali agora na sua janela, coloca ali o pano vermelho, né? E todos que estiverem dentro da sua casa serão salvos. Ela poderia falar assim, isso aí é uma mera formalidade, ou para que fazer isso? Mas ela teve essa disposição, ela tomou essa atitude. Então, ela creu, foi justificada pela fé, como está o nome dela relatado na Galeria dos Heróis, em Hebreus 11, e a Bíblia me diz ali também, falando a respeito dessa atitude, dessa disposição, da fé sem obras ela é morta. Né? Às vezes a gente espera que a experiência cristã seja uma coisa miraculosa, né? Uma coisa grandiosa, e ela pode ser, de fato. Mas o pastor citou o exemplo da fita vermelha, né? Olha, coloca uma fita vermelha que você vai estar identificando que você tem um tratamento diferente aqui, nessa situação. Assim como a gente remete lá à Páscoa, né, dos israelitas antes de serem libertos do Egito, que tinham que passar o sangue, que representava o sangue do cordeiro. A fita vermelha aqui na porta da casa de Raabe também representava, de certa forma, a salvação em Cristo Jesus, né? Tanto que ela foi salva. Tiago faz elogios a ela, em Hebreus temos elogios a ela, e ela faz parte da linhagem de Cristo, não é isso? A gente olha lá, Hebreus fala que ela Jesus veio da linhagem de Raabe, né? De alguma forma ela foi inserida aqui, não por acaso, como o pastor Fernando já disse, né? E na verdade, né, nenhum de nós passa por acaso, né? Todos nós temos o nosso valor, nosso grande valor, né? Porque muitas vezes a gente pode olhar para alguém, como o pastor disse, né? Essa pessoa aqui é simplesinha, aparentemente não tem valor, mas para Deus não existe. A lição fala bem disso, né? Não tem povo, não tem raça, não tem cor, não tem rico nem pobre. Deus ama a todos.
estende essa oportunidade para todos nós. Isso é maravilhoso a gente pensar. Agora veja como é que Deus está nos lembrando, né? Mesmo quem diz assim, eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, mas o tempo todo a gente tem que estar dependendo dele. Então, aquele fio escarlata, lembrando que era o sangue de Cristo que salva, mas o povo, depois de passar o rio, antes de lutar, Deus chama o povo também para tomar a Páscoa, participar da Páscoa, de novo apontando para o sangue do Cordeiro. Então, Raabe seria salva por conta daquele fio escarlata que estava lá e que a distinguia do resto do povo. Mas o povo de Deus também tinha que ser, entre aspas, banhado no sangue do Cordeiro. Purificado. E a gente vê lá em Apocalipse, a multidão dos salvos está com vestiduras brancas que foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Muito difícil de compreender isso daí, né? Lavados no sangue do Cordeiro, estão alvejados, né? Alvos como a neve, como diz a Bíblia. Aliás, se você quiser receber um estudo de Apocalipse, a respeito de Apocalipse, das revelações de Apocalipse, deixa seu comentário aqui, que o nosso novo pastor, que a gente ainda não sabe, o pastor auxiliar, né, que veio no lugar do pastor Clayton, vai entrar em contato com você para oferecer esse estudo bíblico, tá bom? Nem ele sabe ainda que vai entrar em contato. Nem ele sabe ainda, porque Deus está preparando, né, essa pessoa para vir aqui. E a gente tem fé que venha uma pessoa à altura do pastor Clayton, né, pastor? Olha, eu gostaria de encerrar, então, o nosso estudo falando um pouquinho, já falamos aqui daquilo que foi feito de correto, de certo, né? Eles atenderam, Josué atendeu aquilo que Deus mandou, enviou os espias, Raabe aceitou o convite de seguir a Deus, mas logo depois, em algum momento, o povo de Deus tomou algumas decisões que não foram, digamos, aprovadas por Deus, né? Quando eles aceitaram ali, receberam os gibeonitas, caíram na conversa, podemos dizer assim, né? Eu gostaria que vocês falassem rapidamente a respeito dos gibeonitas e esse contexto todo, né? Como é que foi essa história aí dos gibeonitas? Que eles eram um povo que era próximo deles, vou tentar contextualizar aqui, né? Era um povo próximo deles, e eles estavam preocupados com medo de que eles fossem atacados por Israel. E aí eles se vestiram de roupa suja, roupa rasgada, já gasta, né? Trouxeram ali alimentos também que já estavam estragando. E aí se venderam com, nós somos um povo de longe, distante, precisamos que vocês nos acolham. E, de fato, Josué e o povo de Israel acolheu. E a lição diz assim, que eles fizeram isso sem pedir a aprovação de Deus, né? E aí, já trazendo um link, quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida, né? Tomamos nossas próprias decisões, fazemos nossas escolhas sem pedir a permissão de Deus. Sabe, Alex, quando eu penso na seguinte situação, né? Quando os desafios são grandes, nós tendemos a contar com Deus. Por exemplo, derrubar os muros de Jericó era um desafio gigantesco. Então, havia uma necessidade de confiar que Deus estaria com eles. Até porque é improvável derrubar as muralhas de Jericó como foi feito, da forma como foi feito. Havia uma necessidade urgente no povo de crer que o Senhor traria vitória. Agora, algo que é pequeno, por exemplo, chegou um povo estranho aqui e tal, parece que a gente tende a não confiar em Deus e falar assim, Senhor, o que está acontecendo aqui? Será que eu preciso, me oriente em que decisão eu vou tomar a partir disso daqui? Okay? Então, naquilo que é grande, a gente fala, eu preciso de Deus. Naquilo que é pequeno, eu rejeito, falo assim, não, eu mesmo consigo lidar. É só que suficiente, né? Só que aquilo que é pequeno, se nós não tomarmos o cuidado prévio e não contarmos com Deus, com a orientação e a guia de Deus, ele pode se tornar um problema grandioso, né? Mas o interessante é que mesmo nessa situação dos gibeonitas, eu vejo a graça de Deus sendo estendida. Porque Deus não aprovou a aliança que eles fizeram com os gibeonitas. Mas a despeito dessa aliança, Deus mesmo assim, ele fez com que os gibeonitas fossem alcançados. E aí ele trouxe também a sua graça até para esse povo, que estava usando talvez de um engano para tentar se beneficiar do povo de Deus. A história nos conta que eles não tinham uma intenção ruim, digamos assim, né? Eles queriam a proteção do povo de Israel e conseguiram, mas agindo de uma forma errada, né? E isso não justifica também a gente tomar decisões erradas
ou seguir alguns caminhos para alcançar aquilo que a gente quer ou precisa. Me chama muita atenção algumas coisas aí, né? Primeiro que eles não eram do povo de Deus, então eles tinham o jeito deles, né? Agora, me chama muita atenção o fato de que o povo de Israel, tendo sido enganado, manteve a sua palavra, entende? Sim. Porque palavra é um negócio que hoje, assim, né? Agora, há poucos dias eu presenciei uma pessoa, uma pessoa que tinha feito um negócio com uma outra pessoa, né? Que nesse caso se apresentou como sendo um crente, né? E aí, quando fecharam o negócio, quando o de cá diz assim, eu aceito, o outro se emocionou e tal, que coisa maravilhosa, isso é Deus dizendo para nós, porque nosso filho sonhou com isso e tal. E aí pronto, o negócio prosseguiu e tal, quando chegou ali, depois de 3 semanas, de repente, esses que tinham proposto o negócio dizem assim, olha, infelizmente nós não vamos mais fazer o negócio, sabe? Não queremos mais. Nós estamos entendendo que Deus está dizendo para não fazer e tal. É interessante como é que a gente usa, né, Deus para dizer assim, não, Deus está demorando, né? Não é a vontade de Deus, mas eu apertei a mão, né? Eu dei minha palavra, vou fechar o negócio. A pessoa do lado de casa já não deixou de fazer outras coisas e tal por conta daquilo, e de repente essa pessoa desiste, né? Olha aqui, eles tinham apertado a mão, eles tinham fechado um acordo e eles cumpriram aquilo, mesmo sendo na base da mentira. Bom, vocês mentiram, mas nós não mentimos. Nós demos a palavra para vocês, mesmo vocês estando na mentira. E por conta disso, Deus honrou aquilo que eles tinham prometido, mesmo sem ter perguntado para Deus. Né? Olha que coisa assim, né? Bom, vocês são o meu povo, eu vou honrar aquilo. E aquilo acabou se transformando em bênção, embora no meio do problema, no meio dessa falta de consultar a Deus, ainda aquilo acabou se transformando em bênção, né? É a palavra do cristão, né? Sim, sim e não, não. E embora tenha se transformado em bênção, existem as consequências também, só falar rapidamente, que os gibeonitas, por conta desse engano que eles levaram até Israel, eles se tornaram ali tiradores de água e rachadores de lenha, cortadores de lenha. Né? Eles não tiveram aí uma vida tão próspera quanto o povo de Israel por conta desse erro que eles cometeram. E isso fica uma lição para nós também. Mas eles são apresentados como... porque é interessante isso, né? Eu entendo, eu também, como ser humano, eu também quero uma vida próspera desse jeito, assim, né? Mas eles, depois, na volta do cativeiro babilônico, eles voltam para reconstruir Jerusalém, ajudam a reconstruir, né? E aí a gente vê alguns personagens bíblicos que também não tiveram uma prosperidade, mas viveram sempre. Eu sempre digo, né? Se José nunca tivesse se tornado governador do Egito e vivesse o resto dos dias dele na prisão, será que ele teria sido feliz? Aí em geral a igreja diz não, né? É a maneira como a gente vê, né? Mas João Batista não foi tirado da prisão e morreu decapitado, né? Mas ele é apresentado como ninguém na terra teve fé como João Batista, Jesus falou, né? Então, eles, mesmo exercendo essas atividades, eram atividades que eram voltadas para o templo, né? Ou seja, os levitas, se for ver, né? Eles faziam a mesma coisa, né? E era uma função, então assim, essa coisa de encarar, o contexto, né? de sucesso, né? Exatamente. Do mundo atual, né? E que a gente precisa mudar o nosso também. E é interessante que aí ele concilia graça com justiça ao mesmo tempo. Deus não poderia deixar talvez impune aquela situação, mas como que ele conciliou a sua graça com a justiça? E aí é o envolvimento com a obra da casa de Deus. Então eles tiveram agora um envolvimento com a obra, mas mesmo dentro da aplicação da justiça, tendo que trabalhar nesse caso, a gente vê ali o contexto da graça, porque eles não estavam trabalhando para qualquer pessoa, eles estavam trabalhando para o próprio Deus. Eu vou usar um exemplo aqui, vou usar você como exemplo, tá? Esses dias atrás aí a gente estava num sábado à noite, até tarde da noite, você estava tudo sujo de farinha branca, porque você estava lá num projeto, né? Cozinhando, né? Para a igreja, e todo mundo feliz da vida, né? Então, assim, eu acho que essa é a coisa, sabe? A visão da graça. É você servir, se sentir
honrado por servir daquele Amém. jeito. Acho que Nossa- eles se sentiam assim. Nossa alegria é servir, né? Mas sim, eu acredito nisso também, até porque quando eles voltaram para reconstruir o templo, eles foram de maneira voluntária. Eles poderiam ter virado as costas, né? Também. Mas eles reconheciam, assim Vão como ficar em Babilônia. Assim como Raabe reconheceu ali a salvação de Deus ali para ela e para a família dela, que foi até um acordo que ela fez, a gente pulou essa parte, que ela falou, olha, eu vou, mas eu quero que leve a minha família junto e tal. Ela negociou ali com os espias, né? É o reconhecimento de que sem Deus nós nada somos. Sem Deus, mas com Deus e recebedores da graça, a graça é capaz de nos salvar, a graça é capaz de nos transformar, a graça é a salvação em Cristo. Sabe, Alex, a grande dificuldade da sociedade atual é o conceito de protagonismo. Eu quero ser o protagonista. Eu quero estar no holofote, eu quero ser aquela pessoa que vai estar à frente, que todos me olhem como uma referência, como um referencial. Mas Deus tem inúmeras bênçãos para todos, independente do protagonismo. Eu falo isso porque, imagina só, os gibeonitas, quando eles voltaram, eles ajudaram na reconstrução do templo. Talvez o nome deles não estivesse no hall da fama do trabalho em si. A gente fala, por exemplo, da reconstrução, a gente fala de Esdras, Neemias, a gente lembra ali daquele povo, né? A gente lembra talvez de alguns profetas ali do contexto do cativeiro ali também, Ezequiel, alguns ali posterior. A gente vai vendo essa formatação, mas imagina quantas pessoas puderam adentrar naquele templo e encontrar com Jesus ali por meio do trabalho desses homens. Sim. Entende? E eu fico pensando justamente nisso. Às vezes a gente quer o protagonismo, mas Deus tem inúmeras bênçãos para nós aonde Ele nos coloca, independente de quem somos ou do que estamos fazendo. Amém, amém. Amigos, pastores, chegamos ao final. Na verdade, já passamos um pouquinho do nosso tempo, né? Mas a mensagem que a lição deixa para a gente lá no finalzinho da lição, que Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. É isso que Ele quer. Ele está aqui batendo na porta do meu coração, só querendo que eu abra, né? Ele quer ter esse livre acesso. E você está tendo essa oportunidade hoje de dizer sim para Deus, de aceitar o plano que Ele tem para a sua vida. Diga sim, é só dizer sim e receber essa graça maravilhosa que a gente falou hoje aqui. Eu vou pedir para o pastor Fernando fazer uma oração para a gente encerrar, por favor. Deus amado, nós estamos aqui diante da Sua presença. Somos seres humanos como essas pessoas que viveram nesse mundo. E a gente precisa totalmente do Senhor, Pai. É verdade. Para que vamos aprendendo e vivendo e caindo e levantando, mas sempre segurando na Sua mão, Pai. Nos ajuda a levantar, nos oferece a Sua graça. Nos ajuda a estender a mão para recebê-la do Senhor, por favor. Nós queremos, Senhor, a recompensa maior de todas, que é a vida eterna. Amém. Concede, por favor. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Pastor Fernando, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pastor Prazer. Cleiton, muito obrigado. Sucesso lá na sua jornada Voltar aqui. no novo distrito. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Fica com Deus e até o próximo Estudo Central.